Olá, amigos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos serenando a mente e o coração, nos ligando com os mentores individuais, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e todas as equipes que conosco trabalham nesta casa. Vamos agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, por estarem sempre ao nosso lado. Nos ligamos com a nossa mãezinha querida Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue bem juntinho ao seu coração de mãe. E sentindo o pulsar do coração de Maria envolvendo o nosso, vamos sentir que a sua luz nos penetra, trazendo toda a confiança que precisamos. De mãos dadas a Maria, chegamos ao nosso Mestre amado Jesus. A Ele agradecemos pelos seus ensinamentos, pelo seu Evangelho e pedimos, Jesus, derrama a tua luz sobre nós, esteja sempre ao nosso lado, nos intuindo e nos amparando e, acima de tudo, nos auxiliando a praticar os teus ensinamentos. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, por estarmos neste momento encarnados neste planeta, diante de tantos aprendizados. E ao nosso Pai, elevamos os nossos pensamentos e os nossos corações em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, da mesma maneira que perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora nos ligar com as equipes de tratamento desta casa e nos colocar bem à disposição para recebermos todos os tratamentos que serão direcionados neste momento. Vamos elevar os nossos pensamentos e pedir a luz branca do Cristo, que vai nos envolvendo, trazendo a serenidade, a confiança de que precisamos. Nos ligamos com as equipes de P2 e vamos sentir a projeção do azul claro intenso que envolve todo o nosso sistema nervoso central, tratando todos os chakras que ali se encontram. Graças a Deus. Nos ligamos com as equipes de CH e sentimos a projeção de um rosa claro vibrante em nosso cardíaco, que vai trazendo toda a confiança, serenidade e paz para o nosso coração. Que assim seja. Nos ligamos com as equipes de P3B e vamos pedir a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, encarnados ou desencarnados. Um azul claro vibrante envolvendo a nossa mente e o nosso coração. Vamos pedir que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários e que todas as energias menos elevadas sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos sentir a projeção de um azul claro envolvendo nosso sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro em nosso coração para aumentar a confiança, trazer serenidade e muita paz. Um amarelo claro nosso frontal para fortalecer a nossa ligação com o mentor individual, os pensamentos positivos e a nossa força de vontade. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, que vai permanecer pelo tempo que se fizer necessário. Graças a Deus. Nos ligamos agora com as equipes de P1 e P3A e pedimos que sejam projetados as cores do arco-íris aonde se fizer necessário, tratando membros e órgãos.
Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nos ligamos neste momento com as equipes infantis de Meimei e Sheila, pedindo que elas envolvam as nossas crianças em muito amor e carinho, cuidando e tratando de cada uma delas. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos desligando neste momento, agradecendo por todos os tratamentos realizados. E vamos agora abrir a nossa mente e o nosso coração para a palestra que se dará neste momento. Que assim seja. Meus queridos amigos e irmãos, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para falarmos acerca do Evangelho do Mestre Jesus na casa de Joana de Ângeles. Nestes momentos derradeiros do final do nosso ano, dos exercícios, das atividades do ano de 2020. Nós que tivemos aí, junto às questões da pandemia, este afastamento, né, das nossas atividades, em momento algum deixamos de ser atendidos pelos mentores espirituais da nossa casa, que, consoante com as nossas necessidades, estiveram junto conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos amparando, trazendo aquelas vibrações harmoniosas na renovação da fé e do amor, para que nós pudéssemos ultrapassar essa etapa das nossas existências, momento tão delicado de movimentação em todo o plano terrestre do qual nós aqui estamos inseridos. E a nossa casa constantemente está promovendo em nós essa renovação da fé, das nossas energias, das nossas vibrações, permitindo que nós possamos, com estas renovações, com esse incentivo espiritual que os amigos espirituais desvelam individualmente e também no nosso meio, na nossa família, a condição para que nós possamos estar melhores, vivenciarmos as nossas existências numa condição melhor, trabalhando pelo bem, com o bem, para o bem, incansavelmente. É bem verdade que nós tivemos um ano de 2020 atípico. Muitas mudanças, muitas transformações, como nos dizem muitos dos nossos companheiros dos momentos atuais, né? É um ano a ser esquecido. Amigos nossos, companheiros de jornada, dizem que o ano de 2020 é um ano para ser esquecido dos nossos calendários, né? Diante das circunstâncias que nós vivemos, que nós fomos cercados, né? Diante das circunstâncias da pandemia. A pandemia trouxe uma grande mudança de hábitos nesse ano que nós vivenciamos. Mudanças que nós tivemos que, inclusive, ficar em isolamento, do afastamento. As nossas próprias atividades aqui da casa tiveram que ser suspensas. Atividades escolares, coisas e questões do trabalho também tiveram que ser mudadas. A própria circulação nossa em sociedade ficou restringida neste ano. Tivemos com isso uma redução e uma perda da jornada de trabalho em todos os campos, de todos os profissionais e âmbitos profissionais que habitamos e que existimos no nosso plano. A crise que se instaurou mundialmente na economia, na área das finanças, junto às empresas, às pessoas, no âmbito geral e global, foi muito intensa, trazendo grandes preocupações por tudo quanto se passou e ainda nós estamos vivenciando, porque se por um lado nós estamos meio que esquecendo um pouco, né, do coronavírus, ele não esqueceu de nós. Nós estamos aí vivenciando ainda os princípios, as condições ainda dessas condições que estão envoltas, né, com a relação da pandemia que não terminou. Nós só vamos ter a finalização disso quando tivermos as vacinas implantadas em todos os países, para que nós possamos aí dar um próximo passo dentro desta condição da qual nós estamos inseridos nesse momento. Foi um ano também
em que nós tivemos em todo o plano terrestre, todo o globo do qual nós estamos habitando aqui, que tanto nós aqui elucidamos durante tantos anos, né, sobre as questões da vida terrena, da vida terrestre, do plano do qual nós estamos inseridos, deste plano de provas e grandes expiações, dessa grande escola que nós temos oportunidade de estar aqui, reencarnado, aprendendo, nós tivemos uma perda muito intensa de irmãos que retornaram à pátria espiritual, trazendo realmente preocupações, trazendo aquele sentimento junto aos familiares, aos companheiros de jornada, perante a nossa sociedade, de grandes perdas que tivemos nesse ano em função da pandemia. Foi um ano realmente difícil de perder companheiros nossos, trabalhadores que junto conosco estiveram anos e anos a fio trabalhando e labutando para que nós pudéssemos seguir dentro das nossas jornadas, nos trabalhos da doutrina espírita, da família, da sociedade, do meio do qual nós estamos inseridos. Isso gerou e gera ainda, né, um medo, uma insegurança muito grande perante toda a condição do meio do qual nós estamos vivendo, e que nos traz muita insegurança diante do que vai acontecer, do que pode acontecer, as questões que nos remetem ainda a ficar isolados, a ter todos os cuidados mediante as solicitações das áreas de saúde, para que nós possamos passarmos mais esta fase antes de chegarmos às condições que possamos ter liberações para tramitar e vivenciar uma vida quase normal ao que tínhamos anteriormente ou próximo daquilo. Bem, tudo isso trouxe grandes modificações na nossa forma de agir, de ser e de mudar. Nos traz inclusive a concepção de observarmos que realmente foi um ano, né, como muitos dizem, né, a ser esquecido. Mas quando nós observamos esse ano através da nossa condição de cristãos, de espíritas, como é que nós devemos enxergar esse ano, o que ocorreu com esse ano, as situações que nós vivenciamos com esse ano? Pois foi um ano, nós temos lá a ser esquecido, mas um ano de renovações, de mudanças, de muitas oportunidades e de solidificação da nossa fé mediante as provas que nós estamos experimentando individualmente e coletivamente em todo o plano. É um ano que nós falamos aí que a pandemia, ela veio causar aí, né, todas essas circunstâncias de modificações no nosso tramitar, no nosso isolamento, nas questões gerais que nós sentimos em todos os instantes. Mas também a pandemia trouxe uma mudança na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, uma revisão de conceitos da nossa vida, daquilo que nós estávamos ali concentrados naquela coisa, de buscarmos somente alguns objetivos que nos remetiam às questões da vida material pela vida material. De repente ocorre a pandemia e aí a gente começa a perceber uma outra oportunidade, uma outra condição, e passar um filme na nossa cabeça, né, para revisar isso tudo, e a forma de nós agirmos diante dessas circunstâncias. E o mais importante, a pandemia nos trouxe uma proximidade à família. Proximidade essa que muitas vezes, né, em circunstâncias anteriores, a gente não tinha função daquela intensidade da atividade, do trabalho, da vida social e em todos os outros campos, que muitas vezes não deixavam com que nós ficássemos mais próximos da nossa família. E tudo isso vem ocorrendo de forma adversa agora com a pandemia. Nós tivemos todas essas condições favoráveis nesse instante, até para que nós pudéssemos ficar mais unidos dentro dos nossos lares, apregoando todas essas questões da área da saúde, em proteção, sustentação, para que nós pudéssemos nos cuidar melhores. Quando nós falamos em trabalho, quantas mudanças, criatividades, alterações não tivemos que fazer para trabalhar durante este período e estamos ainda dentro dessas condições atuando e praticando. Nós tivemos que mudar a nossa forma de trabalhar, nós tivemos que mudar o jeito de trabalhar, utilizar as mídias, utilizar os trabalhos, a questão do home office, para que nós pudéssemos estar mais interativos e distantes das condições de infecção
da pandemia e da doença do coronavírus. Desta forma, nós tivemos que mudar todo um conceito que, inclusive, nos trouxe mais próximos de casa, porque muitos de nós passou a trabalhar de casa ou produzir de casa as suas questões trabalhistas, de forma a auxiliar, né, o meio em que está inserido e também os trabalhos inseridos dentro da sua empresa, das suas condições, da sua pequena empresa, do seu pequeno negócio, né? Muitos foram afetados, não tenha dúvida disso, mas tudo isso tem motivos que nos levam além de enxergarmos somente este momento. As perdas dos nossos entes queridos que tiveram que retornar à pátria espiritual neste momento. Nós bem, com os estudos que temos aqui dentro da doutrina espírita e constantemente estamos aqui nos amparando através das obras básicas de Allan Kardec para entender que tudo tem o seu momento certo, que tudo acontece pela vontade do Pai Criador, que permite que tudo isso ocorra para o nosso progresso, para a nossa evolução, para que nós possamos seguir adiante, para que nós possamos nos promovermos em outros momentos para a evolução, para o progresso, para nos sentirmos melhores, para vivermos melhores, para buscarmos a felicidade. Esse ano foi um ano adverso e nós tivemos, como a gente já comentou aqui, vários irmãos, companheiros nossos de jornada, familiares que partiram desta vida para a vida espiritual. Mas até nisso nós temos o conforto da doutrina espírita que nos explica que a morte não existe e que nós tramitamos entre mundos, não é? Partindo aqui do mundo físico, deixando aqui, né, o corpo físico e retornando à nossa pátria espiritual, que é de onde nós viemos para cá. Não é? E aqui vivenciamos esse período da nossa existência para o retorno. E todo este processo, ele é amparado, sustentado, permitido pelo Pai Criador, pelo grande arquiteto do universo, por aquele que nos dá a existência, nos dá a vida, nos dá as oportunidades, nos dá a reencarnação para que nós possamos tramitar entre esses planos tantas vezes quantas forem necessárias, para o nosso aprimoramento, para o nosso melhoramento espiritual e, quiçá, a seguirmos após essa transição em mundos mais evoluídos, num progresso mais adiantado, para que nós assim possamos também caminhar dentro das várias moradas da casa do Pai, como nos dizia Jesus. Se por um lado todas as circunstâncias da pandemia nos geraram medo e insegurança, também houve o fortalecimento da fé, do amor, da solidariedade, para que nós pudéssemos romper estas barreiras que circundaram as nossas existências, né? Neste momento, neste ano de 2020 aí tão complexo. Nunca se viu tanto auxílio, tanta ajuda entre todos aqueles que estavam necessitados neste momento das nossas vidas. Nós podemos ver aí, temos aí uma série de informações, de fatos, de ocorrências que nós poderíamos elucidar, ficarmos aqui um grande tempo comentando sobre o quanta solidariedade imperou neste momento em que nós estivemos aqui, cercados dessas condições, envoltas por esse processo da pandemia nesse ano de 2020. Então, se por um lado nós vemos aí comentários que nos remetem, não é, a dizer que foi um ano a ser esquecido, por outro lado, olhando pelos olhos da doutrina espírita como irmãos que somos, cristãos, espíritas, que estão aqui estudando, aprimorando, buscando aprendizado através do Mestre Jesus para empreender aqueles aprendizados do Mestre através de nós mesmos, nós podemos evidenciar que tudo isso foi um ano de oportunidades, de mudanças nas nossas vidas, de agirmos de forma diferente diante de uma circunstância que o Pai assim o permitiu para o nosso progresso e para a nossa evolução. Porque caso contrário o Pai não o permitiria. Tudo que vem e que
se entra de acordo com as nossas naturezas e que muitas vezes nós achamos que são obstáculos, na verdade são oportunidades que o Pai nos permite de progredir, de crescer espiritualmente, moralmente, evolutivamente, para seguirmos adiante. E esse Pai de infinita bondade e amor, em momento algum, desvelaria contrariamente a esta sua vontade de progresso e evolução. E mais uma vez, por mais difícil que fossem as circunstâncias, e ainda estão sendo, por mais difíceis que fossem as oportunidades de vivenciar esta pandemia em âmbito mundial com tantas perdas, tudo isso vem de encontro ao nosso progresso, à nossa evolução, à nossa melhoria, à nossa condição de buscarmos sermos melhores. E quando não estávamos conseguindo isso em determinado momento das nossas vidas, a pandemia vem e nos oportuniza revermos, olharmos com outros olhos, agirmos de forma diferente, entendermos o que está ocorrendo, para mudarmos a partir de nós mesmos e neste chamado confinamento que ficamos, nesse afastamento social, nós nos voltamos para o berço da nossa reencarnação, que é a família, e nos retomamos ali para objetivos comuns, para nos auxiliarmos, para buscarmos as mudanças tão importantes para o nosso progresso individual, familiar, coletivo e para o mundo do qual nós vivemos. Toda vez que a gente chega próximo ao mês de dezembro, primeiro que o mês de dezembro já é um mês diferente, não é? Por que o mês de dezembro é um mês diferente? O mês de dezembro é um mês diferente porque nós comemoramos o nascimento do nosso Mestre Jesus, o nosso caminho, a nossa verdade e a vida que através dos seus aprendizados e da sua vida neste plano, nos remetem em exemplo para chegarmos ao nosso Pai Criador, aquele que nos dá todas as oportunidades da existência. E o Mestre Jesus, do qual nós comemoramos o seu nascimento neste mês de dezembro, constitui o mês de dezembro uma vibração diferente. A gente percebe que as vibrações do mês de dezembro, elas são mais harmoniosas, calorosas. Nós sentimos um mês diferente. As pessoas se transformam numa nova condição, mostrando aquele amor íntimo que muitas vezes a gente, pelo dia a dia, pela correria, pela contundência da vida profana do dia a dia, a gente às vezes esquece de lembrar-se do Mestre Jesus. E o mês de dezembro ele está em evidência, porque é o seu mês de nascimento. Então, é muito comum quando nós chegamos a essa época de Natal, comemoração do Mestre, do seu nascimento, o Réveillon, que é aquele marco, né, do encerramento de um ano, com as perspectivas de oportunidades de vivenciarmos uma nova etapa, um novo momento, uma nova condição, num novo ano que se inicia, fazem com que nós possamos entrar em reflexão. E há um momento próprio para isso, refletir, porque refletir é sempre importante. Visitar o nosso interior, o íntimo das nossas almas, do nosso espírito, e ver aquilo que ainda estamos deixando de fazer, aquilo que podemos ainda melhorar nas nossas atitudes, nas nossas ações, para sermos um exemplo melhor àqueles que convivem conosco. Visitarmos o nosso íntimo e oportunizar a nós mesmos nas condições de verificar aquilo que ainda podemos realizar em prol do nosso próximo, que às vezes nós não deixamos, não nos permitimos ou deixamos de fazer nestes últimos tempos e podemos com brevidade realizar, até mesmo agora, a partir deste mês, né, realizando o melhor de nós para todos aqueles casos difíceis que conhecemos, os trabalhos assistenciais que mantemos aí com muitas atividades junto a crianças, jovens, idosos, pessoas desamparadas, pessoas que estão prejudicadas pelos vícios em geral. Então, nós temos muitos companheiros nossos, inclusive companheiros de doutrina, que hoje são sustentadores destas casas. E nós podemos nos empreender neste momento. E o mês de dezembro é um mês que nos fortalece, nos une
nesse sentido maior, para que todos nós possamos ter um Natal mais presente e uma passagem de ano que possa unificar a todos os nossos sentidos, vontades e desejos. Nesse balanço que nós fazemos, evidentemente que nós vamos observar, né? Balanço é uma coisa que a gente tem que olhar o lado, o ativo e o passivo, né? No nosso caso, vamos olhar aquilo que foi e aquilo que vai acontecer, ou observar as condições que já fizemos ou deixamos de fazer, ou as coisas negativas que aconteceram e positivas que ocorreram. Então, enfim, diante da panorâmica, da visão de mundo que cada um de nós possui, nós vamos olhar, fazer essa reflexão, essa análise, esse nosso balanço. Observando, né, que esse ano foi um ano de muitas oportunidades e de novos aprendizados. Porque se muitas coisas nós não estávamos realizando, a pandemia veio e nos movimentou para que nós pudéssemos colocar em prática. Porque não havia outros caminhos, senão fazer por fazer naquele momento. O despertar de forças interiores. Muitas vezes nós que achamos que não conseguimos fazer isso, não conseguimos fazer aquilo, não conseguimos realizar aquela outra condição, de repente vem todo esse processo e aí a gente age, faz, acontece, sem mesmo nos dar conta de que nós podemos fazer e que nós temos essa condição. Ajustes nos rumos das nossas vidas, né? Vendo o que aconteceu, nós podemos ajustar. O que nós podemos fazer melhor? Como é que nós podemos agir daqui para frente até que tudo possa passar? Como é que nós podemos estar mais unidos, nos resguardando nas condições necessárias que os meios nos pedem? A busca pelo nosso Pai Criador através da fé e do amor. Muitas vezes nós só o fazemos quando surgem os problemas imediatos. Neste momento o problema se tornou imediato ao todo o plano, a todos aqueles que estão conosco, a todo o nosso meio, a toda a nossa sociedade, a todos os países, a todas as famílias. E ali nós então não tínhamos outra alternativa senão nos desvelarmos a esse Pai Criador, né? Em condição de fé e de amor, pedindo a Ele que pudesse interceder por todos nós. E Ele está intercedendo, né? Nós observamos que, através de todos esses mecanismos, essas condições, fazendo uma reflexão íntima, interna, nós somos capazes de agir e de fazer muito. E que muitas vezes aquilo que achamos que é um obstáculo pode ser uma mola propulsora para realizarmos, para fazermos, para colocarmos em prática. E é com este sentido, é com esta vontade maior que nós vamos nos remeter ao ano que vai se iniciar daqui a poucos dias. É com esta vontade maior que nós vamos nos remeter a um ano que vai se iniciar e que promete grandes mudanças, grandes oportunidades, grandes desafios, mas também conquistas individuais, conquistas coletivas, conquistas entre irmãos que vivem diante de um mesmo Pai, no mesmo plano de vida, para evoluirmos juntos em sociedade, para que possamos ser melhores que somos hoje. Praticarmos o bem pelo bem, sem interesse algum. Agirmos no amor pelo amor, para que possamos atingir os corações de aqueles que ainda se contam desvelados deste amor fraterno. Fortalecendo desta forma as nossas condições, fortalecendo o nosso coração, buscando novos aprendizados e colocando em prática tudo quanto aprendemos através desta doutrina maravilhosa de renovação, de esperança, de transformação íntima que nos impele a buscarmos mais, agirmos pelo próximo e não só por nós mesmos. Agirmos pelo amor fraterno, pela fé de renovação raciocinada na busca desse Pai Criador, para que nós possamos agirmos juntos e unidos com todos que estão à nossa volta. Se 2020 foi um ano desafiador, se 2020 foi um ano de grandes mudanças, 2021 exercerá por nós mesmos a nossa grande oportunidade de mudarmos ainda mais, de seguirmos através de um caminho
que é o caminho que nos conduz ao Pai Criador em todos os processos das nossas vidas como espíritos imortais, que somos, que é Jesus, que é através dele que nós vamos seguir, através dos seus aprendizados, através dos seus ensinamentos, através das suas passagens, dos seus exemplos, que quando apreendermos dentro do nosso coração, colocando em prática, agindo através das nossas mudanças de atitudes, nós vamos conseguir chegar perto do nosso Pai. Nenhuma pandemia irá nos vencer, irá nos impedir de progredir e de evoluir. Ao contrário, nos fortalece, nos fortalecerá para seguirmos rumos a esses caminhos que nos conduzem até o Pai Criador. Queridos amigos e irmãos, tudo quanto nós estamos vivenciando, tudo quanto nós estamos passando, tudo quanto nós estamos exemplificando neste momento das nossas vidas, são oportunidades para o nosso progresso, para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. E o Pai, em momento algum, nos desamparou ou irá nos desamparar. Nós estamos sempre sendo amparados por este Pai Criador que nos dá todas essas oportunidades para progredirmos e evoluirmos. E Jesus, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, é a luz que nos conduz a este Pai. Diante de todas as circunstâncias, ainda mais nós sabendo que a morte não termina na morte física, ela continua, que somos espíritos imortais, que vamos vivenciar todas as circunstâncias que o Pai nos permitir, nós temos que ter dentro dos nossos corações a esperança, a fé, a confiança neste Pai Criador e produzimos através desta fé, desta confiança que temos no Pai, o nosso exemplo de vida, de trabalho, de amor, em todo espaço que ocuparmos aqui, buscando ajudar a todos aqueles que se colocarem à nossa frente com qualquer dificuldade que seja. Em todos os momentos que o Pai nos permita, possamos ajudar a todos os casos difíceis, auxiliar a todos aqueles que estiverem às nossas frentes, para que nós possamos empreender este Evangelho que tanto aqui estudamos, que tanto buscamos colocar nos nossos corações e nas nossas mentes, agora, na hora do testemunho, como nos diz Herculano Pires, na hora em que temos que dar provas do Evangelho, na hora que temos que dar prova dos conhecimentos aprendidos pela prática do amor, da fé e da caridade, deixando de largo todas as condições, as vicissitudes que nos afastam da fé, do amor e da caridade. Praticando, trabalhando, empreendendo e fazendo o nosso mundo um mundo melhor, independente de quaisquer circunstâncias que surjam nos nossos caminhos. Porque se elas foram apresentadas para nós, na nossa caminhada, na nossa trajetória, é porque nós temos condição espiritual, moral, para vivenciar, para trabalhar, para realizar, para mudar as condições, para os rumos que o Pai assim nos incita e permite fazer. Queridos amigos e irmãos, que o nosso Natal seja um Natal nas condições que hoje poderemos ter, não é? Junto com os nossos familiares, ali, a nossa família mais íntima, um Natal repleto de amor, de fé, voltadas nesse Pai Criador. E principalmente não esquecendo de quem é o aniversariante. E lembrando de Jesus pelas suas passagens, pelos seus aprendizados, para que nós possamos comungar ali com os nossos familiares, a sua passagem, os seus momentos, Ele que é o norte para as nossas vidas. Para que assim possamos nos preparar para 2021, para o novo ano que está chegando, com proporções de otimismo, com proporções de esperança, com proporções de fé, que não vão nos abalar em momento algum, sob qualquer circunstância, quando nós estivermos trabalhando no Evangelho do Mestre Jesus, empreendendo através das nossas vidas, procurando ser exemplo e procurando ser a melhor atitude nos conceitos que aprendemos nesse Mestre para as nossas vidas. E não tenho dúvidas,
Será um ano melhor do que esse. Será um ano melhor de oportunidades, de renovações e transformações, porque nós estaremos lá promovendo tudo isso para que tudo possa acontecer de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o grande arquiteto do universo que provê tudo e ampara tudo por todos nós. Que Deus nos abençoe, ilumine e guarde e que a nossa esperança se solidifique diante do nosso trabalho como verdadeiros espíritas cristãos, para que tudo possa acontecer e ocorrer desta maneira, desta forma, nos preceitos e nos conceitos que nós temos através do Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e nos fortaleça, para que possamos seguir nesta trajetória. Que assim seja, graças a Deus.